Viva Maria Imaculada! Sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é terça-feira, hoje, dia 25 de abril de 2023, celebramos na igreja a festa de São Marcos, o Evangelista. O evangelho que a igreja nos propõe nesse dia é o evangelho do próprio São Marcos, evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, hoje então celebramos na igreja a solenidade, a festa, né? A festa de São Marcos, o Evangelista, que é Marte. Hoje então a igreja se paramenta de vermelho. Apesar de estarmos no tempo da Páscoa, em que a igreja usa paramentos brancos ou dourados, hoje, para celebrarmos o apóstolo, o evangelista São Marcos, usamos paramentos vermelhos, porque ele derramou sangue em testemunho de Jesus. São Marcos, que era o tradutor de São Pedro. Você sabe que Pedro era um homem muito simples, era um apóstolo muito simples, era pescador. Pedro não era um homem de letras, ao contrário de São Paulo, que falava grego, falava latim, falava hebraico, aramaico. Pedro era um homem muito simples. E como ele avançou o mundo afora anunciando o Evangelho, chegando até a capital do Império, naquela época, Roma, e ali estabeleceu na colina vaticana a igreja. Pedro, o primeiro Papa, para pregar aqueles povos romanos, para pregar aqueles povos gentios, para pregar aqueles povos gregos. Ele não sabia pregar aquelas línguas, então ele pregava em aramaico e Marcos, o evangelista, traduzia para a língua daqueles homens, para o latim ou para o grego. Assim, o evangelho de Marcos que estamos lendo, na verdade é o evangelho de Pedro, porque Pedro, tudo que Marcos escreveu, é aquilo que ele ouvia da pregação de Pedro. Como Marcos ia ouvindo Pedro pregar e ia traduzindo para o povo, aquela pregação que ele ouvia dos lábios do primeiro Papa ficou gravado no seu coração. Aquilo que Marcos ouvia dos lábios do primeiro Papa ficou gravado no seu coração e ele transmitiu no seu evangelho. É por isso que o evangelho de Marcos é carregado de hebraísmos. Quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, Jesus diz: Talitá cum, menina, levanta-te. E o evangelho de Marcos traz várias expressões em hebraico, porque é o jeito que Marcos ouviu dos lábios de Pedro, e com certeza aquela pregação de Pedro em hebraico ficou gravada na alma de Marcos. Quando Pedro pregava esse evangelho e dizia que Jesus, ao curar a filha de Jairo, disse: Talitá cum, menina, levanta-te. Aquilo ficava gravado no coração de Marcos, e Marcos aprendeu muito bem os lábios de Pedro. Querido, nessa festa de São Marcos, eu quero te convidar a imitar esse grande evangelista que derramou sangue em testemunho da verdade, em testemunho da fé em Cristo Jesus. Marcos morreu mártir. E nesse evangelho de hoje, o evangelho de hoje, escrito pelo próprio Marcos, nos traz o caminho, a direção para imitarmos esse grande santo,
Ele já começa o evangelho de hoje dizendo no versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí o Senhor vai dizer aqui a partir do versículo 16 que quem crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Querido, crer em quê? Crer em Jesus. Crer em Jesus. Aquele que crer em Jesus, crer que Jesus é o Filho de Deus feito homem, crer que Jesus é Deus eterno e todo-poderoso, crer que Jesus na cruz assumiu sobre si as nossas culpas, os nossos males, crer que Jesus morreu a nossa morte, com a morte dele matou a nossa morte, crer que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e lá um dia há de vir a julgar os vivos e os mortos. Essa é a fé fundamental, essa é a base da fé. Só que essa fé que Marcos recebeu pela pregação de Pedro e transmitiu a nós no seu evangelho, essa fé foi transmitida ao longo desses 2000 anos de igreja por alguns meios. Um dos meios está aqui, a Sagrada Escritura. Outro meio de transmissão da fé foi a Sagrada Tradição. Tradição vem de trato, de tratar, de tractar, de falar, de passar um ao outro. A tradição é aquilo que foi passado dos apóstolos, dos seus discípulos, dos discípulos, e assim por diante até chegar em nós. Assim como esse evangelho que lemos aqui, o evangelho de Marcos, foi tratado de Marcos, de Pedro para Marcos, e Marcos escreveu, e também não só escreveu, mas falou, proclamou, pregou e testemunhou com o derramamento de sangue. Assim, vários ensinamentos dos apóstolos foram passados ao longo desses 2000 anos de história da igreja. É por isso que São João vai dizer no final do seu evangelho, no capítulo 20, e também ele repete no capítulo 21, que Jesus operou muitas coisas as quais não estão escritas, não estão consignadas nos evangelhos, porque nem o mundo inteiro poderia conter os livros que fossem ser escritos com as coisas que Jesus fez. Então a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura, que o próprio Marcos escreveu e que estamos lendo aqui hoje, meditando hoje, a Sagrada Escritura no capítulo Marcos 16, a Sagrada Tradição, que foi passado pelos apóstolos, a Sagrada Escritura, aquilo que os apóstolos registraram, que a igreja discerniu como cânon sagrado, como inspiração divina, e o Sagrado Magistério, que é o ensinamento de todos os santos padres, de todos os bispos, de todo o magistério da igreja. Magistério vem de magíster, de mestre. Tudo aquilo que os santos padres e os bispos ensinaram ao longo da história da igreja. O Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura resumem a nossa fé. Sim, a fé católica ela tem essas três bases: Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Quem crer e for batizado será salvo. Por isso, meus amados, o Evangelho de hoje começa dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho. Nessas três bases, não se esqueça jamais dessas três bases: Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. E sobretudo, é claro, pregar o Evangelho com a vida. Somos discípulos de Jesus, assim como Marcos era discípulo de Pedro, somos discípulos de Jesus. E precisamos ouvir a voz de Jesus que diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, como Marcos ouviu e testemunhou com o próprio sangue, com o derramamento do próprio sangue. Você tem pregado o Evangelho? Se não tem pregado com palavras, você tem pregado o Evangelho com a vida, que é o mais importante. Como dizia e ensinava São Francisco de Assis, prega o Evangelho o tempo todo, se necessário use palavras, mas eu, São Francisco, pobrezinho de Assis, você tem pregado o Evangelho. Mas como que você vai pregar o Evangelho se você não conhece? Como você vai pregar a verdade da fé se você não conhece a verdade da fé? Por isso, meus irmãos, nesse vídeo de hoje, eu quero te convidar a estudar. Sim, estudar a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Estudar a doutrina da Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana. A gente só conhece aquilo que a gente se dedica a conhecer. Se você não se dedicar a conhecer, você nunca vai conhecer. E a gente só ama aquilo que a gente conhece. E a gente só entrega a vida por aquilo que a gente ama. Então, para ser católico de verdade, e se necessário for, como Marcos, derramar o sangue pela verdade do Evangelho, derramar o sangue pela pregação da palavra, pela verdade de Cristo, primeiro você precisa amar e amar muito.
para amar você precisa conhecer muito. E para conhecer, precisa de dedicação. Termino esse vídeo hoje te convidando ao estudo. Não seja ignorante na sua fé. Muitos vão ao inferno, vai dizer o livro de Oséias. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Muitos vão ao inferno porque não se dedicaram 10 minutos por dia a conhecer as verdades da fé. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Como você vai crer, meu irmão? Se você sequer busca o conhecimento, como você vai crer se você não se interessa o mínimo para aprender as coisas de Jesus? Portanto, mãos à obra. Mãos à obra. Claro, não é o conhecimento que salva, quem salva é Jesus. Mas Jesus, para te salvar, quer que você o conheça. Não só intelectualmente, mas no coração. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como São Marcos, o evangelista, o Marte, que ouvia a pregação de Pedro e era instruído, educado na fé por Pedro. Deixe-se educar na fé. Pelo nosso tripé católico, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério. E assim, conhecendo e amando a Igreja, conhecendo e amando Jesus, vamos caminhar juntos e de mãos dadas até o alto da montanha. E quando fomos a esse caminho, enquanto estivermos caminhando para o alto da montanha, que a nossa vida e as nossas palavras reproduzam Jesus. Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.